Agora a igreja que vai morar no céu, a paz do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Seja o teu nome exaltado, Senhor. Aleluia. Recebamos aqui a nossa querida irmã Renata. Levi. Boa noite, queridos. A paz. Pode sentar, por favor. Gostoso estar com vocês aqui. Boa noite para você que está em casa também, que vai nos ver depois. É uma alegria estar aqui com vocês. A outra vez que a gente foi convidado pela Denise para falar de filhos, a gente tinha um casamento para celebrar e não podemos estar, porque crianças são a nossa paixão, né? Eu vou nos apresentar rapidamente. Eu sou Renata, sou casada com aquele careca lindo, Vanderlei, há 29 anos. Né? Nós temos, a melhor parte de nós é o Nick, nosso filho de 16 anos, menino cheio do Espírito Santo, baterista. E nós somos líderes de 2 ministérios de gerações aqui da igreja, do Tô na Bênção, de crianças até 10 anos, e depois do Conectados, de crianças de 11 a 14 anos. Então, se o seu filho tem essa idade, é bom ele gostar da gente, porque ele vai ficar com a gente até os 14. Brincadeira. É uma alegria servir aqui vocês, servir a nossa igreja e a sua casa e aos pais. Nós fazemos parte da equipe pastoral, aqui da igreja também, e estamos à disposição do que a gente puder servir. Amém? Como hoje nós vamos falar sobre papéis, meu papel hoje é só de secretária. Então, né, eu vou chamar aqui o meu marido para falar com vocês hoje. Amém? Nosso desejo é que Deus fale ao seu coração, abençoe a sua vida e a sua casa através da palavra poderosa dele. Amém? Amém. O careca lindo que ela falou sou eu. Queridos, com toda certeza, a paz, a graça, o amor, a fidelidade do Senhor estão sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Você concorda com isso? É a pura verdade da palavra. Está liberada sobre a minha e sobre a sua casa. Você pode celebrar ao Senhor por isto, dando a Ele glória, honra, adoração. Glória ao teu nome, Pai. Te adoramos, Tu és bendito, Tu és o Senhor da nossa casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você e a sua casa servirá ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, bonequinha, chega aqui, secretária. Com certeza você está aí acompanhado com a sua esposa ou com seu marido. Você que está aqui presente, eu vou pedir para que você fique de pé. Você que está em casa nos acompanhando, você deve estar sentado no sofá ou deitado na sua cama. Puxa a gata para o seu lado aí, é o seguinte. Se você marcou bobeira durante o dia todo, e além de não falar que ama, como o Levi falou, e você perdeu a oportunidade daquela beijoca na sua esposa, você tem a oportunidade de fazer isso agora. Antes de fazer, meu querido, lembra do romantismo. Olha para ela com aquele olharzinho assim, ó. Faz uma declaração de amor e aproveita, dá aquele selinho bem gostoso. É o que eu vou fazer agora em off, tá, queridos? Diz assim para ela: eu te amo e nós vamos até o final. Eu te amo e nós vamos até o final. Amém? Amém? O inimigo está derrotado. Quando você declara estas palavras no mundo espiritual, o inferno está tremendo, porque eles estão tentando destruir a tua casa. Então, quando você declara e se posiciona diante do que as verdades da palavra nos coloca, não tem para ninguém, é o inimigo que está derrotado. A tua família, a igreja do Senhor é a que avança e sai da frente, que ela está passando com toda a força. A igreja do Senhor, eu e você individualmente, a igreja do Senhor, a tua família, a tua casa, está passando que nem uma locomotiva. E quem ficar na frente com outro propósito, fora dos trilhos do Senhor, vai ser atropelado. Amém, queridos? Amém. Vamos lá para a palavra, eu vou procurar ser rápido para não ser cansativo. E vamos lá, se assente agora. Queridos, eu quero começar passando para vocês uma definição do dicionário Aurélio com relação à cultura.
Diz assim o dicionário: cultura é o complexo padrão de comportamento das crenças, das instituições, das manifestações artísticas, intelectuais e etc., transmitidos coletivamente e típicos de uma sociedade. Sociedade, um grupo de indivíduos que vivem por vontade própria sobre normas comuns, comunidade. A definição da cultura, ela é interessante nesta definição de Aurélio, porque ela fala um padrão de comportamento que é transmitido coletivamente dentro de uma sociedade baseada em normas comuns para todos, na comunidade. Queridos, antes de nós entrarmos na palavra, eu quero lembrar a vocês, nós como cristãos, o que aconteceu? Os nossos pais nos geraram, somos filhos, filhas dos nossos pais, evidentemente, e com o passar do tempo, as características e as crenças que eles adotavam, que tinham por certo, elas são passadas a cada um de nós periodicamente. E nós crescemos absorvendo esta cultura, absorvendo estes costumes, absorvendo estas tradições. E nós chegamos num determinado momento em que nós nos convertemos ao Senhor. Entendemos num determinado momento que Jesus Cristo fez a obra maravilhosa na cruz para me salvar do pecado, para me salvar de uma cultura mundana e, salvando-me desta cultura mundana, me transportando para a cultura cristã, isso através do novo nascimento. Concordam? Se situaram aqui? Ou seja, eu e você, cristãos, agora estamos inseridos numa sociedade mundana, só que nós abraçamos uma cultura cristã. Ao aceitar Cristo no coração, eu me torno cidadão do reino dos céus. Eu me torno o filho e a filha de Deus, que está sujeito às leis que governam este reino. Ao aceitar Jesus no coração, eu estou dizendo para o mundo, esta cultura, que é baseada em regras, em comportamentos, demonstrados pelas diversas instituições, pela arte, pela música, pelos conceitos, pelas filosofias, elas não servem mais para mim, porque entendi que agora, como servo do Senhor, agora como filho e filha, agora como um membro real da família de Deus, eu estou debaixo de uma nova legislação, de uma nova constituição, que ela é declarada na palavra de Deus. Então, a partir do momento que eu me coloco como cidadão, eu me torno uma contracultura para a cultura estabelecida no mundo. Eu e você somos contra a cultura do mundo. E qual é a cultura do mundo? Esta que muitas vezes, que com certeza absorvemos pelas características herdadas dos nossos pais. E isso numa bola crescente, os avós, os bisavós, até o momento da nossa conversão. O fato é que se os nossos pais são cristãos e eles entenderam que agora eles estão debaixo de uma governança celestial, e eles aceitam esta governança dirigidos pela palavra, os filhos vão crescer olhando e absorvendo esta cultura cristã. E eles também se tornarão contra a cultura do mundo. Sim? Então nós chegamos aqui num ponto de bifurcação, que é talvez a sugestão do que foi nos passado, com relação a papéis. Papel do homem, papel da mulher, no casamento. Então, diante de tudo o que nós temos visto no mundo, aquilo que as culturas que estão estabelecidas aí fora, tentam impor, tentam colocar, insistem em transmitir, e que nós não aceitamos, que nós não concordamos, porque agora somos debaixo da cultura cristã, certo? Olha que textos maravilhosos a palavra do Senhor nos diz a respeito disso que foi declarado aqui. Malaquias 3,6. Porque eu, o Senhor, não mudo.
Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mateus, Marcos e Lucas. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Vejam, eu agora estou tendo uma compreensão maior de que eu, debaixo desta liderança celestial, ela é imutável em todo o seu tempo. Ela não sofre variação de mudança, ela não sofre interferência, ela não sofre influência nenhuma do mundo externo. A palavra do Senhor, ela é imutável. Logo eu, me sujeitando pelo senhorio de Jesus Cristo a esta governança espiritual, eu consequentemente me coloco na posição de firmeza nessas posições que a palavra do Senhor me coloca. Em contrapartida, o mundo, que diz o mundo, João 15, 19. Se vocês fossem do mundo, agora vocês não são mais, agora vocês estão debaixo da governança cristã. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, o Senhor nos resgatou desta cultura mundana e nos estabeleceu aqui. Logo, o mundo vai nos amar. Não, a Bíblia diz que o mundo vai nos odiar. Por quê? Porque eu estou oferecendo uma contracultura. Eu estou oferecendo resistência àquilo que a cultura do mundo estava e está tentando nos impor. Pelo fato da palavra ser imutável em todo o tempo, eu permaneço imutável porque eu estou debaixo desta governança espiritual. Por mais que as culturas estabelecidas no mundo tentem nos influenciar, eu tenho que permanecer inabalável, firme no propósito de que eu estou oferecendo resistência para esta cultura do mundo. Sim? Continuando, mais um texto. Colossenses 2:20. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Esse texto me chamou a atenção porque se eu de fato me converti, eu de fato aceitei o senhorio de Jesus Cristo, se eu de fato entendo que agora eu estou debaixo desta governança espiritual, baseado na palavra de Deus, para a minha casa, para a minha família, para a minha vida, se eu morri com Cristo, se eu nasci de novo, se eu sou uma nova criatura, está dizendo que, por que então eu aceito a cultura do mundo e tento abrir portas para que esta cultura do mundo influencie a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus filhos, consequentemente, e toda a sociedade cristã? Por quê? Se eu nasci de novo, eu ainda estou desejando os frutos do Egito. Se eu nasci de novo, por que é então que eu ainda tenho prazer nestas coisas que o mundo ainda está oferecendo para mim e para minha casa? Eu nasci de novo? Eu morri com Cristo e ressuscitei para uma nova vida? De fato, eu realmente estou disposto a obedecer aquilo que a palavra de Deus imutável em todo o seu tempo tem para a minha vida como promessa de bênção, para a minha casa, a minha família, para a minha geração, para esta geração que nós vivemos? Por quê? Eu tenho que aceitar a influência deste mundo que está tentando impor tanto lixo na nossa casa. Eu nasci de novo? Uma das perguntas que eu faço nos aconselhamentos que a gente tem tido, principalmente se são cristãos, e eles falam, eu falo, queridos, vocês nasceram de novo? Porque o novo nascimento, a vida ressurreta de Cristo que habita dentro de mim e de você, nos capacita para vivermos o sobrenatural, nos capacita para vivermos a vida de vitória, nos capacita para vivermos uma vida além da mediocridade.
Além de um evangelho muito raso e barato, além de um evangelho fraco de compromisso, fraco de obediência. Porque a promessa de Deus na sua palavra para aqueles que obedecem é que as bênçãos viriam e nos alcançariam, certo? Certo? Com certeza, certo. Temos um outro texto, Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, diz Paulo aos Romanos, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, nós passamos do processo de sair desta cultura do mundo, e estamos agora debaixo da cultura celestial. Só que a minha mente está ainda impregnada com as coisas que são do mundo, certo? Eu acabei de aceitar a Cristo no coração. A minha consciência ainda está intocável, certo? Então eu venho para cá na cultura cristã, pensando que eu posso ter, no caso de um namoro, relação antes do casamento. Afinal de contas, aqui na cultura do mundo, isso é a coisa mais normal. E quem não faz isso é alienado. Então eu passo para cá, na cultura cristã, com aquela vontade de continuar tendo relação sexual antes do casamento, no caso de um namorado, de uma namorada. E, de acordo com as leis deste governo celestial, eu me enquadro em fornicação. Eu agora que estou cheio do Espírito Santo de Deus, tenho graça, tenho poder, tenho Espírito Santo, tenho alegria, eu ainda tento as minhas inclinações da carne e quero, nesta governança espiritual, exercitar o que eu ainda fazia. Se você nasceu de novo, você tem poder para resistir, sujeitando-se a Deus, resistindo ao diabo, e a promessa da palavra é que ele vai fugir. Então, meu jovem, minha jovem, você nasceu de novo, saiu dessa governança e dessa cultura do mundo. O poder de Deus que habita em você agora, neste exato momento, te dá condição de falar: não, eu não vou errar, eu não quero, eu não vou pecar. E se tiver que acabar com o namoro e o noivado, acaba, chuta que é laço. Porque você quer agora estar debaixo desta palavra que nos governa, que é imutável em todo o tempo, em toda situação. Seja para uma vida de namoro, seja para uma vida de noivado, e seja, evidentemente, para a nossa vida de casamento. Eu me ponho na posição de obediência a Deus, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para onde? Para a minha vida. Para onde? Para o meu relacionamento. Para onde? Para aquela minha companheira. Para onde? Para os meus filhos que serão gerados no casamento. A perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Isso não é maravilhoso? Posicionou você. Você está onde, querido? Você está aqui debaixo dessa governança do mundo, recebendo a influência da cultura mundana? Ou você nasceu de novo e agora está debaixo dessa governança espiritual que Deus tem para a sua vida, com certeza, com a palavra de Deus, e que você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O nosso desejo é que você esteja aqui, recebendo tudo de informação ao seu redor, porque a cultura está sendo transmitida, mas eu e você permaneceremos inabaláveis, porque a palavra de Deus é inabalável, o nosso Deus é inabalável, a promessa do Senhor, se eu a cumprir, ela é irrevogável, vai me atingir e vai atingir você, se você obedecer. Nos posicionamos? Sim? Vocês estão calados, queridos, é isso mesmo? Glória a Deus. Então vamos entrar aqui nos tópicos que nos foram oferecidos para falar. Homem e mulher têm papéis iguais no casamento? Sim ou não? Homem e mulher têm papéis iguais no casamento? Vamos lá correr um pouquinho pela Bíblia e sabermos o que a Bíblia diz. Afinal de contas, essa palavra imutável, nós estamos debaixo dela, certo? Então aí, papel do homem no casamento.
É baseado em Efésios 5, 22, 28. Você é bem familiarizado com esse texto. Se você tem uns 2 anos de cristianismo, você já por algum tempo ouviu esta passagem. Mas se não ouviu, vai ouvir agora. Vamos ler lá, Efésios 5, 22, 28. Diz assim: Vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ame-se a si mesmo. Queridos, o papel do homem é o seguinte: Deus deu ao homem a maior responsabilidade de todas. Cabe ao homem, como cabeça, a responsabilidade maior, a autoridade maior dentro desta instituição chamada família, dentro do casamento. Por ele ser a autoridade maior, por ele ter a maior responsabilidade, cabe ao homem, a mim, a você, meu irmão, algumas coisas que estão dentro desta área responsabilidade. Responsabilidade por proteger a sua família, a sua esposa. Responsabilidade por prover a sua família, a sua esposa. Responsabilidade em promover a sua família, a sua esposa. Responsabilidade de ordenar, de liderar a sua casa, liderar a sua família, liderar. Cabe a mim e a você, homem, esta responsabilidade maior. Se não bastasse, cabe a mim e a você, homem, amar a sua esposa. E o exemplo é de alto nível, como Cristo amou a igreja. Nós acabamos de cantar, amor tão grande, amor infinito, não é isso? Amor tão grande, amor tão grande, amor tão grande. Meu querido, a tua responsabilidade é de amar a tua esposa de maneira sacrificial. Nós servimos a um Deus grande. E o padrão que Ele tem para os seus filhos não é algo rasteiro, é algo grande. Tamanha é a bênção que advém desta obediência. Você quer bênção grande? Sim? Você vai ter responsabilidades à altura. E não temas, você tem o Espírito Santo que te capacita, você tem a graça que te empodera. Esta palavra do empoderar hoje está bem sendo solicitada, o empoderamento, não é? Você é uma pessoa empoderada pelo Espírito para, na capacidade do Senhor, amar de maneira sacrificial a sua esposa. Queridos, a Bíblia fala que o homem é o cabeça. Você bem sabe que a cabeça tem olhos, ouvido, boca, que são dirigidos por um cérebro. Queridos, quando o Senhor instituiu você como cabeça, Ele está mostrando para você o seguinte: o que você está vendo, o que você está enxergando na sua casa. A responsabilidade com a qual o Senhor vai nos cobrar é o seguinte: meu irmão, meu filho, você sendo cabeça, o que é que você fez com os seus olhos? Por que você não viu o perigo que ronda a sua casa? Através de diversos meios de comunicação, através de relacionamentos dos seus filhos. Querido, por que você não enxergou o problema? Você estava cego? Ou você se fez de cego?
Você como cabeça da sua casa, nós como cabeça, precisamos estar com os nossos olhos atentos a tudo o que está acontecendo. A tudo, não deixando passar um fio de cabelo. Se você tem filho, você está vendo o que os teus filhos estão olhando na internet? Se você tem filho, você está vendo as companhias que ele anda na escola? Se você tem filho, você está vendo as necessidades do seu filho, emocionais, espirituais? Meu irmão, você é o sacerdote, assim como eu, da sua casa. E o Pai vai requerer de nós como responsabilidade maior que temos. A autoridade que nos foi dada por Deus não foi outro, foi aquele com a qual nós nos sujeitamos ao aceitarmos Cristo no coração, nos colocando debaixo da sua autoridade maior. Ele deu a mim e a você, homens, maridos, chefes de família em casa. Um outro, ouvidos. Cabeça tem ouvido. Querido, você tem dado ouvido a quais vozes? Muitas vozes estão se levantando hoje em dia, muitas. A cultura do mundo está declarando em alto e bom som totalmente um estilo de vida diferente do que agora você está debaixo desta liderança espiritual celestial. Que vozes você está ouvindo, meu irmão? Homens, os teus ouvidos estão abertos para ouvir o quê? Deus falando com você através da sua palavra? Ou as filosofias que estão sendo denunciadas, escancaradas diariamente? Os teus ouvidos estão inclinados a quê, meu querido? Qual é o tempo de oração que você tem tido para ouvir do Senhor as estratégias para liderar a sua casa? Meu irmão, você está ouvindo o quê? Semelhante os olhos, os teus olhos estão no TikTok, vendo a sensualidade que lá é entregue todos os momentos. Querido, onde estão os teus olhos e onde estão os teus ouvidos? O Pai, o Senhor das nossas vidas, está sedento por encontrar eu e você diante da sua presença para ouvirmos dele, a fonte de toda a vida e toda a vitória para a minha casa, para a sua casa, para a nossa família, para os nossos filhos. Você está ouvindo o quê, meu irmão? A cabeça também tem boca. Boca serve para falar e para comer. A boca foi feita para comer. Queridos, você está comendo o quê, meu? Você está falando o quê? Você está falando derrota, meu irmão? Você está usando a sua boca para falar desgraça, para profetizar a ruína. Meu irmão, você tem a autoridade dada por Senhor, e o Senhor te constituiu como cabeça para você ver, ouvir e falar debaixo da sua unção poderosa, debaixo de um conhecimento que a palavra te oferece, para você ter a sua família de vitória em vitória. Boca para falar e profetizar que o inimigo é que bate em retirada, e que eu e a minha casa avançamos. Queridos, isso advém do que está sendo alimentado o meu cérebro através desses canais, visão, audição e fala. Se você, pensei que ia cair no buraco. Se você, no buraco do ar-condicionado, queridos. Se você alimenta a sua mente com lixo, você só vai reproduzir lixo. Sim ou não? Claro que sim. Portanto, queridos, preste atenção, Deus nos deu autoridade e nos constituiu o cabeça. A engenharia de Deus é tão fantástica que Ele nos colocando em tamanha posição, o que Ele pede para mim e para você, como homem, é que eu ame a minha esposa, que eu me sacrifique por ela. A máxima é esta: como eu agora que eu tenho autoridade na minha casa, e agora eu tenho que me sacrificar pela minha esposa. Justamente para que eu e você não caia no erro de sermos ditadores. Mas nós somos homens sensíveis à voz diretiva do Senhor, para que através da minha vida, que vê, que ouve e que fala o que o Senhor vê, ouve e fala, para abençoar a minha casa.
de uma maneira que eu possa servir a minha esposa, que eu possa servir aos meus filhos, que eu possa servir a minha casa. Entendem, queridos? A engenharia de Deus é tão maravilhosa que Ele me coloca numa posição de autoridade e, ao mesmo tempo, Ele fala, você vai ter que amar a sua esposa e se sacrificar por ela. Você vai ter que fazê-la feliz. Você vai ter que suprir as suas necessidades emocionais, sentimentais, físicas, sexuais, financeiras. Você tem essa responsabilidade. Essa responsabilidade não foi dada para a sua esposa, foi dada para você, marido. Amém, queridos? Vamos para as esposas. O papel da esposa. Queridos, se tem a cabeça, o restante é a esposa, é o corpo. A declaração de Efésios foi isso. O marido é o cabeça, semelhante a Cristo com a igreja. Agora a mulher é o corpo. Queridos, o corpo é constituído de todos os membros e órgãos, braços, pernas e todo o organismo. O coração pulsa no corpo. O fígado, o rim, eu não sou muito da área médica, mas filtra o que é ruim é aqui. Querido, a mulher, querida, vocês têm condições de fazer acontecer. Não é? Vocês é o que dão movimento no corpo. A cabeça está lá, recebendo do Senhor, dando a direção, e o corpo está se movendo. Não é verdade? Está certo essa analogia? Cabeça e o corpo recebe o comando e vai. Queridos, a coisa é tão fantástica com relação às mulheres, que vocês, mulheres, não tem comparação. Vocês estão a quilômetros de distância com relação aos homens. Vocês têm o poder de transformar uma semente em um produto de 4 quilos após 9 meses. Vocês têm poder de transformação, de criação, de expansão. Vocês têm condições. Se o marido morrer, você se vira sozinha. Você não se vira sozinha? A mulherada faz 10 coisas ao mesmo tempo, não é isso? Lava, passa, está fazendo a comida, o filho está fazendo a lição. A mulher parece um povo, está movimentando em tudo quanto é lugar. O homem já é aquela coisa da caixinha. Como diz o Cláudio, né? Cláudio Duarte, o homem fica na caixinha dele. A mulher, multifunções. Vocês são maravilhosas. Não tem igual a vocês, mulheres, em todos os sentidos. Mas a engenharia de Deus é tão maravilhosa que ela fala o seguinte, Provérbios, cadê? Aqui. Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica o lar, e a tola destrói. Os elementos para a mulher sábia edificar o lar é sabedoria, inteligência e temor. A palavra de Deus está te dando responsabilidade de movimentar esse corpo com sabedoria, baseada na inteligência, no entendimento, na revelação e no temor. Ou seja, você, mulher, não precisa se sentir menor que o homem. O Senhor criou o homem e deu autoridade e fez com que ele se sacrificasse pela sua mulher. O Senhor, da mesma forma, te deu condição para movimentar todo este corpo em harmonia e ainda assim, para que você não fique, eu sou mulher, agora eu sou o movimento XYZ. A engenharia de Deus fala para você se submeter ao seu marido. O tratamento de Deus para o homem e para a mulher é nesse mesmo nível, no sentido de que a posição que vocês têm, dada por mim, faz com que vocês estejam num canal de submissão. Eu, como marido, me submeto e a minha esposa se submete. Submissão não é capacho um do outro. Submissão significa que quando eu me decido casar com a minha esposa, eu estou falando para ela, vamos juntar forças para mantermos a instituição casamento feito entre um homem e uma mulher, segundo o plano de Deus, que é garantida a bênção nas nossas vidas, para que juntos, em submissão, possamos caminhar nesta jornada
e enfrentarmos as diversas dificuldades que se levantam ao nosso redor, dia após dia, para vencermos, baseado na constituição celestial que nos é garantida pela palavra. E aí os filhos vêm, e aí o filho nasce junto, evidentemente, cresce neste ambiente de comunhão, de submissão, de interação, de direção, de temor do Senhor. Como no começo, possivelmente, eu e você tivéssemos recebido influência do mundo, agora eu e você, nesta constituição, casamento, é um canal de influência para abençoar a próxima geração que está vindo. E eles vão crescer olhando para mim e para você, para mim e para minha esposa. Eu quero casar. Eu quero casar. Casar é a coisa mais gostosa, mais maravilhosa que tem. Por quê? Porque o filhinho está olhando o pai e a mãe debaixo dessa estrutura que o Senhor colocou para nós e vai desejar. A pergunta é, se você tem filho, os teus filhos olham para vocês, olham para o estilo de casamento que vocês têm, eles desejam casar. Presta atenção, pai, abre os seus olhos. Se o teu filho fala, eu não quero casar, alguma coisa está errada. Você pode tanto não estar dando a eles um bom exemplo, como você está permitindo que eles valorizem mais a cultura do mundo, que hoje diz, para que casar? Para que você vai casar se você pode se juntar? Para que casar se você tem sexo à vontade em qualquer esquina? Para que assumir responsabilidade? Não apenas de uma casa, mas a responsabilidade diante do Senhor, diante de tudo isso que eu tenho falado para vocês e que a Bíblia aqui está nos dizendo. Percebe, queridos, que o meu papel como marido e o papel da minha esposa como esposa é de estarmos conectados com o Senhor, porque somos seus filhos, somos a habitação do Espírito Santo. Temos comunicação online com o Senhor 24 horas para receber direção, para conduzirmos a nossa casa de maneira exemplar. Amém, queridos? Agora tem o papel do marido e da esposa. O papel dos dois juntos no casamento. A Bíblia diz, ensinar o caminho em que a criança deve andar. Este é um papel que eu e você fazemos juntos. Eu e a esposa fazemos juntos. Nós juntos ensinamos a criança no caminho que deve andar. Juntos, nós entesouramos para os nossos filhos. Ou seja, eu e a minha esposa juntamos forças para, com o trabalho, com o suor, alcançarmos, angariarmos recursos para deixarmos para os nossos filhos. Este é o papel dos dois. Papel do pai e da mãe, respeitar o espaço dos filhos. Efésios 6. Não irrite seu filho. Isso é um papel meu e seu. Papel do marido e da esposa, satisfação sexual mútua. Ela precisa me satisfazer sexualmente e eu preciso satisfazê-la sexualmente. Porque se isso não acontece, nós escancaramos uma porta tão grande para que qualquer um de nós, se não estivermos atentos, vacilarmos e cairmos nesta artimanha do sexo. Queridos, as estatísticas dizem que 65% dos homens mantêm ou já tiveram uma relação extraconjugal. E 55% das mulheres, da mesma forma, neste grupo de pessoas que foram entrevistadas, mantêm relação ou mantiveram relação extraconjugal. A estatística não nos diz se isso é no âmbito cristão. Mas, infelizmente, queridos, muitos que se encontram aqui, debaixo desta liderança espiritual do reino de Deus, ainda estão desejando os frutos do Egito. Aí é aquela observação inicial. Se morreram com Cristo, por que é que vocês ainda desejam isto? Área sexual.
aqui na cultura do mundo, se você abrir o teu celular agora e colocar no Google, imediatamente vai entrar uma tela de sensualidade. É uma moça, é uma mulher bonita. Queridos, você vai recebendo esta informação com os seus olhos. Aonde estão os meus olhos? Você vai recebendo esta informação com os olhos. Aí tem as irmãs, olha os bonitão lá, os bombadinhos, tudo saradão na academia. Entra informação nos teus olhos. Aí você olha para o seu marido, barrigudão, cansadão, largado no sofá. Queridão, lascou, bicho. Se a tua esposa não está aqui guardada, firme, meu querido, é uma porta que se abre, porque está sendo alimentado na minha mente, e o inimigo começa sempre atacando aqui. Ele lança a semente, você aceita, gosta, lembra-se do Egito, deseja, abre uma porta enorme, a sua fé vai enfraquecendo. Puxa, acho que não é tudo isso não que a Bíblia está falando. Afinal de contas, há exceções. É relativo. Você já usou esta expressão, é relativo? Já ouviu? Não, este pensamento não é bem assim, não. O que é que você está ouvindo, meu irmão, minha irmã? Quais vozes você tem dado ouvido? Percebe aonde entra a voz, não só para marido, como para as mulheres também? Querido, quanto tempo eu tenho, lindona? Cadê? É escuro, não dá para ver. 8, até meia-noite? Oh, glória! Queridos, a outra prioridade, o outro papel duplo, marido da mulher, é dar prioridade para o marido e vice-versa. Se eu sou mulher, a minha prioridade é meu marido. Se eu sou o marido, a minha prioridade é a minha esposa. Bom, a gente poderia falar sobre várias coisas a respeito desses itens e explanar de uma maneira mais ampla, mas acho que o tempo não permite. Queridos, isso vai dar um pouco mais de subsídio para você. Qual é o papel meu e seu, como marido e mulher, debaixo desta governança cristã? Deu para você pegar o que a Bíblia diz? Eu não preciso falar o que é que o mundo fala, não é isso? Você bem sabe. Semana passada, acho que sexta-feira ou segunda-feira, eu estava em casa deitado, passando um dos programas. Se eu não me engano, acho que era na Fox. Acho que é Fox. O programa é Casar em 90 Dias. Já viram? Queridos, é coisa de louco. O objetivo do programa é mostrar para o público duas pessoas, um homem e uma mulher, algumas vezes homem, algumas vezes mulher, algumas vezes homem, mulher, algumas vezes mulher, homem. Cara, é o inferno. E a gente não assiste, mas passando, aquilo chamou a atenção. Queridos, a moça pedia para o marido, o pretendente a casar em 90 dias, que ele convidasse uma outra mulher para fazer parte do casamento. Dá para imaginar? Eu vou casar com a Renata, 90 dias. Aí ela chega para mim e fala, Van, eu gosto de companhia. E a exigência é, para ela continuar casada comigo, eu tinha que convidar uma outra mulher para fazer parte desta união. O mundo dita que, isso eu vi na Record, fala que eu te escuto, casamentos liberais. Meu casamento é aberto. Eu estou casado com a Renata, mas eu posso me relacionar com a Ana. Ela está casada comigo, mas ela pode se relacionar com o João. Com o João, com o Pedro, com o Paulo, enfim. Um relacionamento aberto. Moram na mesma casa, mas concordaram em ter relacionamentos extraconjugais da maneira mais normal que você sabe. Já viram isso? Queridos, misericórdia. E aí, nós estamos aqui, guerreando para saber qual é o papel.
Me parece que a ideia é, o papel da mulher pode ou não trabalhar. Queridos, a Bíblia fala, isto não é algo novo. Isto é algo que já é bíblico. Nós vemos na Bíblia, Lídia era uma vendedora. O questionamento é, eu posso trabalhar ou não? Você pode trabalhar, queridas. Porque o objetivo que eu tenho com a Renata é de, no primeiro momento, suprir as necessidades da nossa casa. E diante da situação socioeconômica, eu posso ter uma empresa hoje e amanhã o governo baixa qualquer portaria, coisa do tipo, ou uma pandemia, e os meus negócios são fechados. A gente vê bastante disso ainda hoje, não é não? E se eu estou dependendo num certo momento do trabalho que eu exerço e eu perco isso, queridos, o nosso objetivo em comum é a manutenção da nossa casa. Eu tenho a responsabilidade de provisão, mas nós temos o entendimento e a sabedoria e a inteligência, o discernimento da necessidade de que ela vai trabalhar. E se ela conseguir um trabalho que seja remunerado de uma maneira maior do que a minha, ao invés de eu ficar, ela ganha mais do que eu, etc. e tal. Meu querido, misericórdia, meu irmão. O problema não é da mulher trabalhar. O problema não é o homem trabalhar. O problema é o sentimento que eu e você desfruta pelo fato de um ou outro ter uma melhor remuneração que você e vice-versa. Sim ou não? O problema maior é que, se eu como marido, eu ganho mais, então eu me comporto com ela da maneira, você está aqui na minha mão, eu te dou a comida, está errado. Você já não está debaixo aqui do que a Bíblia te fala para essa constituição celestial. Você está agindo como um tirano. Percebem, queridos? A mulher virtuosa, que está lá em Provérbios 31, você pode ler na sua casa, a mulher virtuosa era uma empresária. Conhece a história da mulher virtuosa? Provérbios 31, você lê na sua casa. Era uma empresária. Nos nossos dias, ela era do ramo de confecção. Ela fazia tecido, vendia cintos. Ela vendia, só que antes dela sair para vender e comprar terreno e plantar vinha e entrar no mercado imobiliário ou na agricultura, ela acordava cedo, cuidava da sua casa, dava ordem às servas, o que nos nossos dias seriam as empregadas domésticas. Queridos, servas me associa a uma casa grande, tinha muita coisa para limpar, muita coisa para lavar, muita coisa para cozinhar. As servas também eram mulheres virtuosas. Porque, embora numa proporção diferente da empresária, mulher que corria atrás para suprir também, ajudando o seu marido no suprimento e na manutenção da sua casa. Então, minha querida, meu querido, problema nenhum, minha amada, meu amado. Vamos trabalhar juntos com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, de dar suprimento necessário para a nossa casa. Se amanhã ou depois a coisa volta ao normal e você tem condição de falar, minha esposa, você vai ficar em casa descansando. Meu querido, e você vai prosperar, e vai trabalhar, e vai suprir sozinho. Ótimo, maravilha, mas isso não muda nada o meu e o seu comportamento com relação marido e mulher. Porque o problema não é o dinheiro, o problema é o que eu sinto, o que eu ajo, qual é a minha motivação. Eu vou andar mais rápido, porque quando toco o piano, aí o negócio é para acabar, espera aí. O segundo ponto. Estou acabando. Deixa eu pôr o óculos. A segunda pergunta que me colocaram. Qual é o limite entre tradições ultrapassadas? Qual o limite entre as tradições ultrapassadas? As tradições ultrapassadas são isso. A mulher só foi feita para lavar, cozinhar, e o homem tem que trabalhar. Penso eu que é isso. Mas é muito amplo esta colocação. Tradições. Eu selecionei o texto de Filipenses 4:8. O limite. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se tem virtude, se tem louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. A palavra de Deus, Paulo está oferecendo aos filipenses e a nós peneiras. Peneiras com diversas gramaturas ou tramas. Uma mais larguinha, vai diminuindo, não. Pegaram a ideia? Qual é o limite das tradições? É verdadeiro de acordo com o que eu acho? Não, é verdadeiro de acordo com o que é estabelecido nesta governança espiritual pela palavra. Se é verdadeiro pela palavra, eu aceito, eu recebo. Se não é verdadeiro, eu já descarto no primeiro momento. Passando, é respeitável? Passou no verdadeiro, mas falhou no respeitável, eu cancelo. Mas passou no respeitável. É justo. Justo de acordo com os padrões bíblicos. Eu aceito. Se não for, eu desconsidero. É puro. É amável. Tem boa fama. Tem virtude na tradição, de acordo com o que a palavra diz, e não o que eu acho, ou o que as vozes ditam. O que a palavra de Deus diz. Tem virtude, passa por todo o crivo desses itens. Verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, tem virtude, eu aceito. Tem louvor, eu aceito. Se qualquer uma das tradições passar por esta balança, por esta peneira, se joga, meu irmão, se joga e vai para a bênção. Agora, se falhar em alguma delas, descarta. Você, nesse posicionamento, Deus vai te honrar. E Ele vai suprir. Ele vai abrir portas, ou fechar portas, se for necessário. Para que você, eu, a nossa casa, a nossa família, vença, progrida, expanda, estabeleça estacas de consolidação familiar na sociedade. O terceiro ponto. Novos comportamentos fora da Bíblia. Queridos, isso é mais do que evidente. Qualquer coisa que passou, que não passou no que anteriormente nós falamos, baseado em Filipenses, descarta, chuta que é lixo. Chuta que é lixo. Olha o que Paulo diz aos Colossenses 2:8. Tenham cuidado que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Tenha cuidado que ninguém vos escravize a filosofias vãs. Você tem ouvido filosofias vãs? Cuidado para que ninguém te escravize. Nós fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino de vida, de paz, de amor. O poder do pecado não tem mais domínio sobre nós. O poder do pecado não tem mais domínio sobre eu e você. Não dê ouvidos a filosofias vãs e enganadoras, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Queridos, eu e você somos salvos pela graça poderosa de Deus. Fomos constituídos reis e sacerdotes. Somos a menina dos olhos do Senhor, propriedade exclusiva do Senhor. Somos a habitação do seu Espírito aqui na terra, representantes dele no meio de uma sociedade falida, corrupta. Eu e você somos constituídos sal e luz da terra, do mundo. Aqui está uma escuridão, um negócio insonso, sem gosto. Aqui, você é o luzeiro no mundo. Você é o refletor da glória de Deus. Através da sua família, através do seu relacionamento conjugal, para impactar primeiro os filhos. E a família, a vizinhança. A família, a comunidade. A família, os familiares. A família, a nação. Você acha que isso é impossível? Não é impossível.
todas as coisas são possíveis ao que crê. Creia, meu querido, você não é um rato, você é uma águia que voa alto, olha o inimigo e... Você não é o ratinho. O inimigo quer te levar a pensar que você é um nada, que a tua família está destruída, ele está... Não permita, sujeite-se a Deus, resista, ele foge. Fique firme naquilo que a palavra de Deus fala para mim e para você com relação à família, com relação a finanças, com relação a sexo, com relação a ministério, com relação à sua vida de comunhão com Deus. Você vai experimentar coisas que talvez você ainda não tenha experimentado, mas que estão disponíveis para mim e para você constantemente, dia após dia, em todo o tempo, sol, chuva, dia, noite, no campo, na praia, em qualquer lugar. Você e eu somos chamados para influenciar esta nação, influenciar, e não sermos influenciados. Minha casa não é lixo, minha casa é a habitação de Deus. Amém, queridos? Fecha seus olhos. Você em casa também, fecha seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, somos tão agradecidos a Ti, por termos o privilégio, Pai, de nos expor às verdades da Tua palavra, Pai. E cremos, Pai, que esta exposição ela é poderosa para transformar as nossas vidas, transformar a nossa família, Pai, transformar-nos de maneira, Pai, a alcançarmos posição de glória e glória. Pai, nós declaramos, ó Deus, que a nossa casa é lugar de habitação do Teu Espírito, Pai. Que na nossa casa não tem lugar para discórdia, que na nossa casa não tem lugar para gritaria, que na nossa casa não tem lugar, Pai, sim, ó Deus, para a exaltação do inimigo. Nossa casa tem lugar para o derramar do Teu Espírito, para a cura. Nossa casa tem lugar para a salvação. Nossa casa tem lugar, Pai, para um mover sobrenatural do Teu Espírito que impacte as nossas vidas constantemente e os nossos filhos da mesma forma, Pai. Nós não temos filhos para a perdição. Nós temos filhos, Pai, para a adoração do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, nos levantamos na autoridade do Teu nome para ir contra, Pai, toda a artimanha de Satanás, que quer, Pai, roubar os nossos jovens, quer roubar os nossos filhos, Pai. Mas eu bem sei que eu preciso estar atento, e como um homem e mulher de Deus, Pai, instituídos pelo Senhor, dá-nos o discernimento, dá-nos a ousadia, Pai, dá-nos a percepção. Não permita que sejamos enganados, confundidos, embaraçados, mas tenhamos, Pai, como flecha no alvo, Pai, certeiro, para que o inimigo seja envergonhado. E o Teu nome seja glorificado em nossas vidas como casal, em nossas vidas como família, e o Teu nome, Pai, continuará sendo exaltado entre nós. Concordamos com isso e damos louvor, glória e honra ao Teu nome. Tu és o nosso Deus, o Senhor que amamos e desejamos ardentemente mais do que tudo. Tu és o nosso amado. Louvado seja o Teu nome. Amém, queridos. Aleluia. Glória ao nome do Senhor.